Minha família possui uma pequena casa de férias no Colorado. Meus pais são esquiadores apaixonados, e foi isso que motivou a compra da casa, que está conosco desde antes de eu nascer. A casa tem cerca de 40 anos, e apesar de mostrar sua idade, de várias maneiras ainda está em nossa família. No entanto, nos últimos anos meu pai tem falado em derrubá-la e construir um novo lugar. Não me envolvo muito nessas decisões, mas, há 15 anos, quando eu tinha 8 anos e meu irmão Josh tinha 11, algo estranho aconteceu lá que jamais esquecerei. Estávamos no Colorado durante uma nevasca imensa. A quantidade de neve era absurda, e claro que meu irmão e eu queríamos brincar lá fora. O que mais gostávamos era o grande espaço da propriedade, cercada por bosques em todas as direções, e a estrada sem saída que descia para outras grandes propriedades. Era o cenário perfeito para jogos como esconde-esconde ou guerras de bolas de neve. Decidimos brincar de bolas de neve com regras próprias. Montamos 2 fortes e escolhemos nossos locais secretos, mas sempre tínhamos que informar um ao outro onde iríamos. Josh escolheu uma base em uma propriedade vizinha, que quase nunca era visitada. Na maioria das vezes, ninguém estava lá, então costumávamos brincar também em sua propriedade. Era uma área grande e isolada, o que dava um toque de aventura. Nosso jogo consistia em construir pequenos muros de neve e tentar pegar uma enorme bola de neve de um forte e levá-la de volta ao nosso, como um tipo de joia a ser roubada. Podíamos cortar os bosques ou pegar a estrada para alcançar o forte oposto. Em um momento, Josh correu pela estrada e desapareceu, e eu esperei que ele me desse o sinal com um apito para indicar que o jogo havia começado. Esperei por mais de 5 minutos, e quando percebi que ele já deveria estar pronto, comecei a pensar que talvez não conseguisse ouvir o apito de tão longe. Decidi seguir pela estrada. Atravessar a floresta durante uma nevasca com apenas 8 anos me parecia assustador. Eu andava com dificuldade pela neve alta, com os flocos batendo no meu rosto. Apesar de tantas camadas de roupa que minha mãe me fez vestir, eu não sentia tanto frio. Quando cheguei perto da entrada da propriedade vizinha, olhei entre as árvores, mas não vi Josh. A neve cobria a paisagem e tudo parecia vazio. Cortei o caminho pelas árvores, tentando ser discreto, mas Josh não estava em lugar algum. Eu vi o forte dele à distância, e após procurá-lo por mais um tempo, confirmei que ele não estava por ali. Fui até o forte para pegar a joia antes que ele me encontrasse, mas quando me aproximei, ouvi uma voz feminina me chamando. Você está procurando pelo seu irmão? Virei para olhar e vi uma mulher mais velha na porta da casa do vizinho. Respondi que estávamos jogando um jogo, e ela me disse que meu irmão não estava lá. Fiquei muito confuso e comecei a andar até os degraus da casa. Quando me aproximei, a mulher sorriu de maneira estranha, e seu sorriso me deixou com um pressentimento ruim. Ela me convidou para entrar e sair do frio, mas algo não parecia certo. Então, gritei por Josh, mas não obtive resposta. A mulher parou de sorrir, e foi aí que percebi que a outra trilha de pegadas, que eu já tinha visto, parecia se virar, indo em direção aos bosques. Foi quando comecei a ouvir passos pesados vindo de dentro da casa, como se alguém estivesse descendo as escadas. Corri de volta olhando uma última vez para a casa. O rosto que eu tinha visto na janela do andar de cima não estava mais lá. Corri pela estrada até nossa garagem e lá estavam meu pai e Josh. Meu pai estava prestes a sair para me procurar. Antes que eu pudesse contar o que tinha acontecido, Josh começou a falar sobre uma mulher na casa do vizinho que o chamou para entrar. Eu falei a mesma coisa, e meu pai, preocupado, pegou uma arma e foi até lá investigar. Ele voltou após um tempo, dizendo que a porta da frente da casa estava trancada, e ninguém respondeu. Então fomos até outra casa próxima, onde conhecíamos os donos, e eles nos disseram que ninguém deveria estar naquela casa naquele fim de semana. Chamaram a polícia, e meu irmão e eu tivemos que falar com um dos policiais sobre a mulher. Após a investigação, descobriram que a porta dos fundos estava destrancada, mas a casa não revelou nada estranho. Desde então, meus pais sempre tomaram mais cuidado e levavam tudo o que fosse valioso para casa quando viajávamos. Depois daquele dia, evitamos brincar naquela propriedade. A memória daquela mulher e do que aconteceu naquela nevasca ficou gravada em nossas mentes para sempre.
Eu esquio há tanto tempo quanto meus pais, que se conheceram competindo. Eles sempre incentivaram meus irmãos e eu a aprender a esquiar o mais cedo possível. Avançando 20 anos, estou na mesma idade que tinha naquela época. Essa história aconteceu quando eu tinha 21 anos e estava na faculdade. Todo mundo sabia que o melhor esqui acessível ao nordeste dos Estados Unidos era em Vermont. E então, fomos em uma viagem que parecia ser como qualquer outra. Eu, Jaden, Ryland e Amir, não me lembro de qual montanha estávamos, mas acho que foi Killington. Esquiamos por quase 2 dias inteiros. E mesmo assim, ainda havia trilhas que não conseguimos explorar, de tão grande que era o lugar. No segundo dia, depois de um excelente dia anterior, estávamos todos bastante cansados, mas sabíamos que, quando pegássemos a estrada de volta, sentiríamos falta da montanha. Estávamos pensando em como terminar a viagem no topo do elevador, quando 2 meninas sem capacete apareceram. Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas eu não posso deixar de contar esse detalhe, pois foi parte importante da história. Uma era morena e a outra loira. E ambas eram, sem exagero, 2 das mulheres mais bonitas que já vi. Elas se apresentaram como Taylor e Devon, e logo começamos a conversar. Elas estavam entediadas com a montanha cheia de gente mais velha, algo que eu também tinha notado no dia anterior. A conversa fluía bem. E Devon parecia ser uma esquiadora experiente, fazendo várias perguntas sobre as técnicas de esqui de Ryland e Amir. As meninas estavam impressionadas com os esquis caros que Ryland e Amir possuíam, enquanto Jaden e eu sempre alugávamos. Em um momento, Taylor comentou sobre os nossos atiradores de Fireball e, brincando, disse que o álcool desbloqueava nosso verdadeiro potencial no esqui. Elas acharam graça, e para nossa surpresa, Devon puxou uma garrafa sem rótulo e desafiou a gente a beber mais do que só Fireball. Aceitamos o desafio, e logo a garrafa passou de mão em mão, embora eu tenha tomado cuidado para não beber demais. Algo sobre a situação me deixava desconfortável. Mas ainda assim seguimos. Estávamos nos divertindo bastante. Mas, por mais que estivessem super animadas, algo não parecia certo. Eu ainda tinha dificuldades em acreditar que essas 2 garotas, tão bonitas, queriam se divertir com um grupo de caras tão imaturos quanto nós, especialmente com todos usando capacete e com a aparência de iniciantes. Mas seguimos em frente, e quando chegamos a uma trilha desconhecida chamada Floresta do Diabo, nossa curiosidade foi despertada. Elas nos disseram que era uma trilha raramente aberta, e nós decidimos seguir. A Floresta do Diabo é uma trilha, entre árvores, uma das minhas preferidas para esquiar. O terreno estava em boas condições, mas logo percebemos que tínhamos que caminhar por um tempo para chegar até ela. Durante o caminho, Jaden parecia um pouco desconfortável, perguntando se realmente era uma trilha segura. Eu concordei, achando que poderia ser uma aventura interessante, mas sempre mantendo um olhar atento. Depois de algum tempo, chegamos à clareira, e a trilha se transformou em uma descida. Eu fiquei aliviado, achando que isso poderia ser divertido. No entanto, algo ainda não estava certo. Ryland já estava correndo à frente com Devon, enquanto Jaden e eu ficávamos para trás. Eu notei que Jaden estava cada vez mais desconfiado, então perguntei o que estava pensando. Ele achava estranho que a trilha estivesse tão isolada. E isso fez todo o sentido, pois nunca havíamos subido uma ladeira para chegar a uma trilha antes. Apesar de nossos receios, decidimos continuar, e ao final, nos encontramos em uma área onde parecia não haver elevador por perto. Jaden e eu ficamos ainda mais desconfiados. Quando perguntei às meninas onde estava o elevador, elas disseram que estava perto e nos tranquilizaram. Contudo, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Quando a garrafa de bebida passou mais uma vez para Jaden, ele recusou, dizendo que já estava bêbado o suficiente. Foi aí que eu percebi algo estranho nos olhos de Devon. Algo que eu não consegui identificar imediatamente, mas parecia perigoso. Eu então, de alguma forma, me recusei a beber mais. As meninas estavam nos levando para mais fundo na floresta, e o terreno ficou cada vez mais íngreme e isolado. De repente, Ryland e Amir caíram, aparentemente desmaiados. Eu corri até eles e percebi que eles ainda estavam respirando, mas o estado deles me deixou horrorizado. Jaden se aproximou e perguntou o que estava acontecendo, e as meninas disseram que não tinham ideia.
Mas quando Jaden deu mais um passo, ele também desmaiou. Eu estava em choque, sem entender o que estava acontecendo, mas sabia que algo muito errado estava ocorrendo. Quando finalmente percebi o que estava acontecendo, algo me dizia que aquelas meninas tinham nos dopado. A sensação de impotência e terror tomou conta de mim, mas eu me recuperei rapidamente e comecei a correr atrás delas. Eu tinha que impedir que elas fizessem mais mal a nossos amigos. Eventualmente, encontrei a van onde elas estavam indo. Lá, um grupo de homens parecia se debater sobre nos perseguir ou não. Naquele momento percebi que minha única chance seria sair correndo de volta, para tentar encontrar meus amigos e mantê-los seguros. Depois de muito esforço, finalmente os encontrei e conseguimos acordá-los, embora ainda estivessem bastante confusos sobre o que tinha acontecido. Passamos horas, tentando entender o que aquelas meninas tinham feito com a gente, mas ninguém sabia exatamente. Era como se algo muito mais profundo estivesse acontecendo ali, e eu só conseguia pensar em como fui ingênuo por ter deixado aquilo acontecer. Nos dias seguintes, a polícia foi informada, mas nada aconteceu, e nunca encontramos uma explicação satisfatória para o que aconteceu naquela viagem. Eu ainda me pergunto o que aquelas garotas realmente queriam de nós. Se fosse um roubo, talvez até pudéssemos entender, mas a maneira como as coisas aconteceram não fazia sentido. Até hoje ninguém sabe o que aquelas garotas nos deram, mas tenho uma sensação de que havia algo muito mais sinistro por trás de tudo isso. E por mais que tenhamos saído vivos, a experiência ainda me assombra. Isso pode parecer um pouco estranho, mas por favor, tenha paciência comigo. Todo inverno, meus amigos Kyle, Ricky e eu temos essa pequena tradição de sair para um lago congelado, algumas cidades acima de onde moramos. Não é nenhum grande evento ou algo assim. A gente só faz isso por diversão. Tem algo na vibe de estar lá, no gelo, cercado pelo silêncio absoluto, que parece quase sobrenatural. É uma dessas coisas simples que sempre nos encantam. Talvez sejamos meio estranhos, mas nunca nos cansamos da serenidade do lugar. Se você já esteve lá fora, em plena natureza, com o único som sendo o suave bater dos flocos de neve, sabe do que estou falando. Parece que você tem um pedaço do mundo só para você. As fotos também sempre ficam ótimas, o que é uma grande vantagem para caras como nós. O que aconteceu foi no inverno passado, em abril, e estou escrevendo sobre isso 4 meses depois. Sei o que você provavelmente está pensando, mas fique tranquilo. Nenhum de nós caiu no gelo. Esse não é o foco da história. Estava nevando muito forte naquela noite. E isso foi uma das razões principais de termos decidido ir até lá. O tempo estava consistentemente abaixo de zero há algumas semanas. Então estávamos relativamente confiantes de que o lago estava bem congelado. Pessoalmente, eu prefiro o inverno ao verão, e aposto que todos os meus amigos concordariam, por 1 milhão de razões. Mas uma delas, tão simples quanto a própria queda de neve, é a beleza desse momento. O que mais gosto no inverno é que, mesmo após o pôr do sol, o mundo nunca fica completamente escuro. A luz reflete na neve branca e o dia e a noite se misturam, criando uma sensação surreal que não se consegue em nenhum outro lugar. A lua estava cheia naquela noite, o que só amplificava esse sentimento. Kyle estava dirigindo. Ele tinha uma picape que se dava bem na neve, então decidimos deixá-lo na direção, mesmo que Ricky geralmente fosse quem nos levava. O lago é cercado por uma floresta esparsa, então não conseguimos realmente dirigir até a beira da água. Estacionamos em um estacionamento próximo e saímos do carro. O frio estava de congelar. Nos agasalhamos e caminhamos em direção ao lago. Naquele momento eu não fumava, mas Ricky e Kyle fumavam, e acenderam um par de cigarros enquanto caminhávamos. Era depois da meia-noite, mas não tenho certeza. Só me lembro de que não havia uma alma viva lá fora. Nenhum animal, nenhuma pessoa, nada. Nenhum movimento além de nós 3. Chegamos ao lago e, como esperávamos, estava completamente congelado. Estávamos rindo de algo bobo quando Kyle pegou uma pedra e jogou no gelo para testar sua integridade. Não quebrou, então tomamos isso como sinal para seguir em direção ao meio do lago. Claro que não fomos muito longe, seria imprudente, mas fomos um pouco além da borda. Estávamos talvez a uns 30 metros de distância quando algo chamou nossa
Atenção na parte mais distante do lago, perto da borda, onde as árvores margeavam o gelo. Algo grande e escuro se movia. Paramos de conversar imediatamente e congelamos no lugar, observando. O que quer que fosse, estava se movendo devagar, em direção ao lago. Só quando a figura se aproximou um pouco mais, percebemos o que realmente era. Era um urso. Rick foi o primeiro a dizer algo, sussurrando. É um urso. Eu não respondi. Meu coração já estava disparado. Se fosse um urso, a última coisa que queríamos era chamar atenção. Ficamos ali paralisados, sem ousar respirar. Muito alto, mas, à medida que a figura se aproximava, algo estava estranho. O jeito como andava não parecia certo, estava muito ereto, quase humano. Além disso, parecia que algo estava sendo arrastado atrás dela. Não fazia sentido. Nada sobre aquilo parecia normal. Foi então que a figura se endireitou completamente e a verdade ficou clara. Não era um urso. Era uma pessoa, vestindo alguma espécie de fantasia de urso. Kyle disse baixinho. Que diabos? E eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Não era assustador de uma forma genérica, mas se você estivesse lá, aposto que ficaria apavorado também. Eu tentei falar, mas não consegui. Não sabia se estava mais assustado ou confuso, mas algo dentro de mim dizia para ficar quieto. A figura continuou se movendo em direção ao gelo, arrastando algo atrás de si. No começo não conseguia entender o que era, mas à medida que se aproximava, percebi que estava segurando uma corda presa a uma coisa que estava arrastando. Demorou alguns momentos, mas logo pudemos ver claramente que era um saco preto, do tamanho de um saco de lixo, ou algo assim. Eu não sabia o que pensar. Ficamos parados, sem saber o que fazer. Minha mente gritava para eu sair correndo, mas meu corpo estava paralisado. Não tenho certeza do que Rick e Kyle pensaram, mas nenhum de nós moveu um músculo. Eu provavelmente não teria sido capaz de me mover, de qualquer forma. Mesmo que eu não estivesse tão aterrorizado, ainda sentia que precisava entender o que aquela pessoa estava fazendo. E então, o mais estranho aconteceu. O homem abriu o zíper da fantasia de urso e saiu de dentro dela. Ver isso não tornou as coisas melhores. Ele não era particularmente grande ou intimidador, mas havia algo profundamente perturbador naquela cena. O observamos enquanto ele se abaixava, provavelmente para pegar uma pedra, mas não consegui identificar o que era. E então o som começou. Ele se ajoelhou e começou a bater repetidamente com a pedra no gelo. Pode ter sido efeito placebo, mas juro que senti a vibração no gelo, mesmo de longe. Ele estava tentando romper o gelo, provavelmente para descartar o que estava no saco. Rick me deu um tapinha no ombro, e eu me virei para ver ele e Kyle já voltando para a terra firme, sem dizer uma palavra. Eu o segui, e os três tentamos andar rapidamente sem fazer barulho. Cada passo parecia ensurdecedor no silêncio da noite. Mesmo sabendo que não havia como aquele cara nos ouvir a essa distância, corremos como se nossas vidas dependessem disso. No momento em que chegamos à beira do lago, eu estava sem fôlego. Após uma pausa curta, seguimos rapidamente para o carro. Kyle foi embora imediatamente sem dizer nada. Nenhum de nós sabia o que acabávamos de ver. Kyle achava que era alguém apenas descartando lixo, mas eu disse a ele que isso era ridículo. Quem em sã consciência se vestiria de urso no meio do inverno para jogar lixo? Rick achava que era alguém descartando um corpo, mas o saco parecia muito pequeno para isso. A viagem de volta foi silenciosa, e todos nós tentamos encontrar uma explicação, mas nunca conseguimos. Agora estou pensando nisso de novo. Outro dia, minha mãe estava assistindo TV e apareceu um relatório de desaparecimento de uma criança da nossa região. A linha do tempo do desaparecimento coincidiu com o que vimos naquele lago. Eu sei que é apenas uma suposição, e provavelmente uma coincidência infeliz, mas não consigo deixar de me perguntar se as duas coisas estão de alguma forma conectadas. Eu sei que devemos relatar o que vimos à polícia, mas, no momento, tudo o que posso fazer é continuar me perguntando o que realmente aconteceu.